Bom dia, manhã de terça-feira, 31 de março, estamos começando o nosso Na Hora do Café e eu quero começar este programa agradecendo a Deus por me ter dado um filho tão especial, mas olha, bota especial nisso quanto o Marcos Alexandre, está sempre aqui na ajuda, nesse momento de montagem final para a gente conseguir fazer a captação das imagens. Muito obrigado, Marcos Alexandre, ele que é parceiraço, da mesma forma como os demais filhos, mas nesse projeto aqui, as vinhetas quem faz é o Bruno Henrique, né? Vocês já sabem, o Marcos Alexandre cuida de toda essa parte de estrutura, ele que está se preparando para o vestibular, enquanto que o Pedro Ricardo foi o responsável pela ideia da monetização. Por falar em monetização, nós começamos a aplicar ontem o conceito de superchat. Por quê? Ou superchat, como quiser. Porque, como a gente mantém uma postura crítica, muitos dos nossos vídeos são simplesmente desmonetizados. Isso quer dizer o quê? Não se fatura nada. Porque se eu criticar judiciário, imprensa, se eu criticar o Covid-19, se eu criticar o pessoal do Centrão, tudo serve para que o YouTube desmonetize. Então a gente tem usado o Superchat como uma tentativa de pedir para as pessoas que têm condições, que têm interesse. Aí vai até um recado para os petistas e esquerdistas que acompanham o nosso programa, que às vezes mandam mensagens mal educadas e eu sou obrigado a bloquear. Olha, pague lá 5, 10, 15, 20 reais e mantenha a sua mensagem em destaque. Sinta-se valorizado pagando para isso, já que é assim que as esquerdas funcionam. Mas se você tiver condições de participar do Superchat, é uma forma de ajudar a manutenção do canal, lembrando sempre que nós não contamos com publicidade, nem de movimentos, nem de partidos, nem de políticos, nem de sindicatos, nem. Nós somos o canal nem dinheiro de ninguém. Mas temos essa imensa parceria com vocês, algo que fez com que nós crescêssemos na segunda-feira em 700 novos inscritos. Olha que beleza! Estamos com 70.700 inscritos. Ao final, eu vou colocar o dado atualizado de inscritos para a gente ver quantos novos inscritos a gente conseguiu durante o processo, durante o período do Na Hora do Café. Vamos colocar o óculos aqui para ver se tem mais alguma informação importante. Lembrando, lógico, então essa questão da desmonetização, e aí é importante que você participe. Se eu criticar o vírus chinês, então, hoje é dia de crônica semanal no cartapolis.com. Deve estar disponível mais no fim da tarde. Vamos tomar o meu café, enquanto que eu passo para vocês uma última informação antes das notícias. Eu estou preparando para as 18 horas desta terça-feira a colocação no ar de um vídeo sobre como eu vejo o 31 de março na história. Lembrando que nós estamos usando hoje o café da Fazenda Paraíso, da Ivanete Pérez, lá de Araguari, variedade Mundo Novo. Araguari, terra que é muito importante para mim, é terra da Dona Sandra. Também o azeite é o Acushla português, esse lá do Cantinho do Azeite. Vamos embora? Vamos lá, vamos passar pelas notícias. Vamos começar. Há dois números que não batem muito bem em relação ao número de mortos por conta do vírus chinês aqui no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde são divulgados em torno das 17 horas, então calcula-se que sejam tabulados, computados até 15, 30, 16 horas do máximo. E ali o Brasil tinha 159 mortos e 4.579. Mais tarde, em torno das 22 horas, os
estados, as secretarias estaduais de saúde soltaram uma atualização apontando então que esse número de mortos estaria em 165 mortos. Então há esses dois dados. Enquanto que o número de infectados ou confirmados, né, já estaria em 4.661. Um bom livro para ler nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, são as devoções diárias dos 5 minutos com Jesus. São mensagens diárias que eu leio. Que afinal de contas temos que cuidar muito da parte espiritual. A Petrobras vai reduzir a partir de hoje o preço do botijão de gás, o botijão de cozinha, é mais conhecido como gás de cozinha, né? A redução vai ser de 10% no valor do produto. Assim, ele sairá da refinaria no valor médio de 21,85%. Em 2020, a redução já foi de 21%. Onde é que está o gargalo? Nas distribuidoras e nos revendedores que querem aumentar, claro, a margem de lucro. Olha aí, o governo da França anunciou nesta segunda que pagará quartos de hotel para vítimas de violência doméstica e abrirá centros de aconselhamento. A violência doméstica tem crescido em todo o mundo nesse período de vírus chinês. Os chineses, até para isso, eles contribuem. Putz, ô coisinha, hein? A minha sugestão continua de pé, de que se use aqui no Brasil a rede hoteleira para abrigar os idosos que vivem sozinhos e que estão sob suspeita de vírus chinês. Sobre a queda no PIB, há alguns cenários que os economistas do IPEA estão desenhando e mostram que se as atividades ficarem paralisadas até junho, nós poderemos ter uma queda no PIB do Brasil na faixa de 1,8%, seria 1,8% negativo. Na Alemanha, a previsão é de que o PIB seja negativo em 5,4%. Caminhoneiros e portuários serão o próximo foco da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, ao lado da agenda dos idosos e profissionais, assim que a agenda dos idosos e profissionais da saúde for encerrada. Vamos girar as manchetes, que é sempre bom e é sempre interessante. Correio do Povo. Governo federal rechaça rumores sobre saída de Mandetta da saúde. Os rumores não, eu gravei ontem um vídeo, mas eu ainda não coloquei no ar. A Folha de São Paulo, ela acha que pode mandar no Brasil, ela acha que pode mandar no governo. Todas as apostas da Folha nesse ano, em todas elas a Folha deu com os burros na água. Não tem jeito. Ela, desde o começo do governo Bolsonaro, ela apostou no Bebiano, perdeu, apostou no Santos Cruz, perdeu. Se você quer saber o que vai acontecer, leia a Folha, que é exatamente o contrário. Gazeta do Sul, decisão sobre o comércio, sai hoje em Santa Cruz. Essa é uma questão muito delicada porque são cidades onde não há casos confirmados de coronavírus, de vírus chinês. Então, Jornal NH, Petrobras reduz preço de gás de cozinha e industrial em 10%. Eu fui olhar a fonte dessa notícia, é Agência Brasil. Por isso que eu defendo e luto tanto para que a Agência Brasil assuma um protagonismo maior como emissor de conteúdo. Creio que a Agência Brasil não pode ficar com esse nhen ideológico. Tem textos de jornalistas que a gente sabe que são militantes de esquerda, tem textos que são estúpidos. Eles fazem de tudo para negar qualquer notícia boa. Impressionante, mas os jornais, sites Brasil afora costumam usar o conteúdo da Agência Brasil porque é gratuito.
E às vezes para um jornal, para um site, pagar uma autorização para uso de um conteúdo do Estadão, da Folha ou do Globo, que fica aí na faixa de 200, 300 reais por mês, é muito caro, inviabiliza. A Agência Brasil precisa ocupar esse espaço, volto a dizer. Notícias do dia, lá de Floripa, obra do novo acesso entra na fase final. É um novo acesso para o sul da ilha. Eu não sei se você conhece Florianópolis, eu conheço bem, morei durante 5 anos lá. O sul da ilha, que é belíssimo, que na minha opinião é inclusive mais bonito do que o norte, tem águas mais frias, mas você tem ali comunidades como Ribeirão da Ilha, como Armação, como Matadeiro, Pântano do Sul, Bar do Arantinho, enfim, lugares muito bonitos. O problema, Campeche, né? Antes que eu me esqueça, Campeche, o problema é como chegar lá. É uma pistinha assim, é uma rodovia com pista dupla. Você imagine isso num fim de semana em pleno verão. Gazeta do Povo. Os setores que estão com milhares de vagas abertas em plena pandemia. Crise é uma oportunidade de crescimento. Folha de Londrina. Campanhas pedem apoio para equipar hospitais de Londrina. É que eu tenho conversado isso há vários dias já, está sendo até redundante, mas é preciso continuar sendo. Os gestores públicos, prefeitos, os governadores, eles usam esses recursos para qualquer coisa. Teve os governos aí da bandidagem que gastou dinheiro em Porto de Mariel, em metrô na Argentina, em ponte não sei aonde, em corrupção não sei aonde, diamantes não sei de quem, empresa na Bolívia, metrô de Caracas, torrou dinheiro. E dinheiro que não vai voltar. No entanto, descuidou da infraestrutura. Se você for num hospital público, você verá que, via de regra, são estruturas velhas. E não é por falta de dinheiro. É safadeza mesmo, gastaram dinheiro a rodo. Esse 1 bilhão e 600 milhões sem correção que foi gasto no Estádio Nacional aqui de Brasília, daria para ter reformado, reconstruído, modernizado todos os hospitais do DF. Lembrando que esta porcaria foi construída durante um governo do PT por um médico que era governador. É mole? Precisa mais alguma coisa para explicar o nível de desfaçatez que esses caras têm? Seguimos o baile. Diário dos Campos. Veja quando as prefeituras da região pensam reabrir o comércio. Eles fizeram uma reunião, uma assembleia e definiram. Basicamente, os comércios voltam a abrir a partir do dia 13, ali naquela região. Região dos Campos, né? Lá no Paraná. Jornal do Comércio do Recife. Governo de Pernambuco reduzirá custos em 136 milhões, mas não cortará salário de servidor. O Fluminense de Niterói. São Gonçalo começa a desinfecção nas ruas da cidade. Folha Vitória. Aí aquelas coisas. Ai, meu Deus do céu. Mesmo com vírus chinês, TRE do Espírito Santo marca eleição para junho em Conceição da Barra. É engraçado que o TSE ele é composto também por ministros do STF. E eles não se posicionam, em vez de dizer, olha, não faz eleição. Não, é muito dinheiro envolvido, Alfredo. Larga de ser otário, Alfredo. Tribuna do Norte. Cesta básica em Natal acumula alta de 10% em 2020. Natural, né? Correio da Paraíba, mais 5 cidades da Paraíba cancelam festas juninas. Elas compõem o Vale do Sabugi. Se reuniram ontem e decidiram cancelar o circuito do forró.
eram festas na cidade de Santa Luzia, Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede e Várzea. Não tem forró, não tem São João este ano, não tem festa junina. Antes, Patos, Souza, Campina Grande, Condé e Cabedelo também já tinham suspensas as festas. O Liberal de Belém: Pará é o estado brasileiro com menor incidência de contaminados. Uma boa notícia. Não é porque o Barbalho é o governador de lá que eu vou achar ruim que o povo de lá não esteja sofrendo. Acima dos governos, o povo. A região de Itabuna: Fachin nega domiciliar para Gedel. O gordinho queria sair, queria ficar em casa, né? Talvez tentar recuperar parte daqueles 51 milhões ou preservar os outros muitos milhões que eu não duvido que ele tenha guardado em apartamentos e imóveis de Salvador. Uma das lendas urbanas aqui em Brasília é que existem vários apartamentos em Águas Claras, isso é lenda urbana, não tem confirmação, de que existem vários apartamentos aqui em Águas Claras que estariam também abarrotados de dinheiro. Ah, se eu sei de um desses, deixa que a pessoa seja feliz, isso é questão com a polícia e a justiça. Vamos lá, Tribuna da Bahia: STJ converte em preventiva prisão temporária da desembargadora Sandra Inês Moraes Ruscioli Azevedo. Ela é uma das pessoas investigadas na Operação Faroeste. Era aquele esqueminha de vender sentenças no TJ da Bahia. Vocês acham que é só na Bahia? Vamos embora. Cruzeiro do Sul de Sorocaba: empresários analisam a reabertura do comércio e consequências da quarentena. É complicado, isso é uma coisa muito delicada, hein? A Tribuna de Santos: comércio permanecerá fechado na cidade até 7 de abril. Correio Popular de Campinas: saúde pagará bônus mensal a residentes. É a estrutura de saúde de médicos residentes das universidades federais e também particulares entrando de corpo e alma nessa luta contra o vírus chinês. Diário do Nordeste e Fortaleza: açude Castanhão atinge melhor volume dos últimos 4 anos. Ainda assim, o índice está em torno de 9,18%, o que para eles já é um índice alto. Já houve épocas, coisa de 10 anos atrás, quando esse índice era superior a 70%. Campo Grande News: preso com maconha, traficante diz que vírus chinês afetou até o tráfico na cidade. Qual é a cidade? Dourados, que fica a 233 quilômetros de Campo Grande. Não está fácil para ninguém, amiguinho. O estado do Maranhão: lá, 72% dos casos estão abaixo da chamada idade de risco. Idade de risco, cão, né? Eles vão estereotipando. Já teve a idade de Cristo, agora tem a idade de risco. Eles não sabem o mal que fazem nessa parcela da população que já é mais fragilizada emocionalmente, porque já sofre com as limitações em decorrência da idade, e ainda ser todo dia massacrado dizendo que é culpado pelo coronavírus. É muita sacanagem, é muita leviandade, é muita irresponsabilidade, é muita picaretagem, é muita sem vergonhice. Respeite os idosos. Por falar nisso, qual é o conceito de idoso que deve ser levado em consideração? A Associação lá de Gerontologia da Itália já definiu que idoso é a partir de 80 anos. Se for assim, eu ainda estou longe. Estado de Minas: sob risco sem renda. O drama dos catadores de recicláveis da capital BH. Tribuna de Minas: lá de Juiz de Fora, as celebrações da Semana Santa não terão a presença de fiéis. Diário de Contagem: Prefeitura disponibiliza telefone para denúncias de aglomerações de pessoas. Folha da Manhã de Patos: abertura do comércio provoca racha entre prefeituras da região.
Diário de Uberlândia, cientistas da Universidade Federal de Uberlândia criam biosensor para diagnóstico do infarto. Jornal de Uberaba, uma manchete que retrata uma abordagem na matéria que eu li lá sobre a violência doméstica que levou o governo francês a alugar quartos nos hotéis, né? Pois bem, violência doméstica aumenta em 50% com coronavírus na região. Vamos para as redes sociais. Jornal da Cidade Online, jornalistas, quem diria, comemoram censura. Jornalistas não comemoram censura. Os jornalistas comemoram qualquer notícia que seja contra o Bolsonaro. Essa é a verdade. O jornalista hoje vive só do ódio que tem pelo Bolsonaro. Justiça em Foco. Justiça determina retorno do serviço de transporte metroviário em Alagoas. Misto Brasília. Senado aprova distribuição de merenda na crise do vírus chinês. Vamos na nossa passada por sites, né, e jornais pelo mundo. El País de Montevidéu. Barreiras policiais limitam circulação em rodovias para evitar a propagação do vírus. Eu vou rapidinho contar uma história aqui. No vídeo que eu coloquei lá no Jornal da Cidade Online, que é um baita de um parceiro da gente, teve uma pessoa achando que era uma indelicadeza eu parar de conversar para tomar um café. O El Mercúrio de Valparaíso estava inacessível nesta manhã, portanto, sem notícias do Tititi Lelele. Deutsche Welle, os brasileiros com coronavírus na Alemanha. Se você tiver computador, dê uma entrada, pesquise Deutsche Welle, D-E-U-T-S-C-H-E-W-E-L-L-E, certo? Deutsche Welle. Vocês verão que lá na Alemanha, o chamado primeiro mundo também tem coisa. Exames lá também demoram 7, 8 dias para sair e não são tão fáceis. Agora uma notícia interessantíssima pelo inusitado. Rádio France Internacional, Holanda. Ladrões aproveitam pandemia para roubar quadro de Van Gogh no dia do aniversário do pintor. O quadro é o Springgarten. Os bandidos aproveitaram o fechamento do local e pegaram. Mas dizem que era um pé de chinelo, né? Porque havia quadros mais caros, mais valiosos do Van Gogh em exposição lá e eles pegaram um baratinho, alguma coisa aí de poucos milhões de euros. Vamos lá para a sessão stand-up dos jornais. A Rússia está um caos, mas você não acha notícias, porque lá não se divulga nada. Mas, no entanto, contudo, porém, olha a manchete de Sputnik News. Ciro Gomes e Haddad, os dois porta-vozes da China no Brasil, se unem em pedido de renúncia de Bolsonaro. Os desgramados não têm voto, os desgramados não têm estrutura ética, moral para se portar, não podem aparecer em público. E aí vem nessas historinhas. Ao se catar, bando de filha da mãe. Lusa, municípios fomentam isolamento social dos mais idosos. ANSA, agência italiana de notícia, número de mortos na Itália sobe, mas curas batem recorde. Financial Times, surto torna os caminhoneiros americanos heróis da estrada. O mesmo acontece aqui em nosso amado Brasil. La Vanguardia de Barcelona, máfia do sul da Itália usa aumento da pobreza por conta do vírus chinês para se expandir e ampliar o seu poder. Mais um presente da China, né? O título da Agência Brasil, a chamada, está em cima da questão realmente
da Petrobras, que reforça abastecimento de gás de cozinha em todo o país. Reforça abastecimento e baixa o preço. Para finalizar, tomar meu cafezinho. Não sei se vocês já acompanharam, mas vai dar muito pano para manga e não vai levar a nada. Mas o ministro Marco Aurélio Mello, que está no Supremo desde o governo do Collor e que foi um dos principais defensores do fim da prisão após julgamento em segunda instância, ele foi seguramente a voz mais persistente, ele que trazia o assunto várias vezes à baila até conseguir com que seu intento e o intento dos advogados que atuam com criminosos ricos, que esse intento fosse atingido. Esse Marco Aurélio Mello é o mesmo que destratou uma advogada no plenário do STF. É o mesmo que ridicularizou um servidor do cerimonial do TJ de Santa Catarina. Enfim, é uma figura que não aceita nem que os funcionários do gabinete dirijam o olhar para ele. Imagina o nível de arrogância de um ser humano desse. Pois bem, o Marco Aurélio Mello, que não pôde colocar uma melancia na cabeça por questões óbvias, né? Que, a exemplo do Kim Jong-un, lá faz qualquer coisa para aparecer, para entrar na mídia, o Marco Aurélio, ele deu um despacho na sexta-feira, mas só foi publicado ontem. Ele deu prosseguimento a uma petição protocolada no dia 25 pelo deputado Reginaldo Lopes, adivinha de que partido? Do PT, adivinha de que estado? Minas Gerais, terra da Dilma. E ele pede que a Procuradoria promova a denúncia contra Bolsonaro devido ao histórico das reiteradas e irresponsáveis declarações feitas por ele sobre a pandemia do novo vírus chinês. E o mais engraçado é que a decisão do Marco Aurélio é de sexta, ela foi divulgada ontem. No entanto, a Folha de São Paulo ela é tão canalha, ela é tão covarde, ela é tão sem vergonha, ela é tão ordinária, que ela coloca como foto para ilustrar a questão a presença do Bolsonaro na Ceilândia. Vocês vejam o que é comunicação subliminar quando os canalhas e os patifes se unem na sua persistência e insistência em manipular e desinformar. Se um desavisado olhar a capa do UOL, verá assim, tá, oxe, já foi por conta do que aconteceu no domingo? Não. A ação do deputadinho do PT de Minas foi do dia 25. O despacho foi de sexta e ontem foi divulgado. Observe como a mídia não tem pudor nem parâmetro nos seus posicionamentos. Ela usa qualquer coisa. Por isso, quando o Jornal da Cidade Online falou da estranheza dos jornalistas estarem comemorando a censura, era por conta de que o YouTube, o Facebook e o Twitter deletaram postagens do presidente Bolsonaro. Não existe jornalista, existe jornalista. Hoje os jornalistas brasileiros atuam como soldados da Gestapo, como soldados do Mussolini. Eles são a ordem, eles são a verdade, eles são a certeza, eles são a lei. É isso que se transformou o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro hoje é uma escola fascista de manipulação, de dissimulação e de ocultação
ocultação da verdade. E eles fazem isso sem nenhum pudor. Eles fazem isso se regozijando. Eles fazem isso um elogiando o outro. Você já percebeu como isso acontece? Quando eu fui morar em Santa Catarina, eu criei uma expressão que já era bem conhecida lá. Eu a criei em termos de textos, que era a Academia do Mútuo Elogio. Um lança um livro elogio, o outro lança um livro elogia, então um elogia o outro e ninguém critica e não há melhora. Assim está o jornalismo brasileiro. O que acontece? Ninguém se critica, todo mundo se apoia. Quando um jornalista publica uma nota desgraçadamente leviana e irresponsável, como aquele dizendo que era hora de surgir um novo Adélio, observe que a estupidez dos demais jornalistas não permite nem que diga assim: ô coleguinha, você deu uma acelerada perigosa aí, você deu uma derrapada. Não. Eles vão na proteção. Isso não é espírito de corpo, é espírito de porco, certo? Essa é a verdade. Os jornalistas hoje atuam como espírito de porco. Então, dentro desse pedido do Marco Aurélio Mello para que a PGR se manifeste, o que a mídia está fazendo é deliberadamente misturar assuntos distintos. É deliberadamente colocar num mesmo saco, num mesmo pacote, coisas tão distintas, atemporais. Porque o objetivo não é mais, em hipótese alguma, a informação. O objetivo hoje da mídia é destruir o povo brasileiro, é derrubar o Bolsonaro. Mas eu acho que está na hora de lembrar um alerta. Existem vários vídeos circulando por aí de populares dando corridão em jornalistas da Globo. Eu não concordo com isso. Se algo que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, podemos fazer, é trocar de canal, é mudar de canal. Porque aquele jornalista imbecil que está na rua, ele apenas cumpre ordem. Mais de 99% deles já saem com as perguntas feitas de dentro da redação. Mais de 99% dos jornalistas que hoje atuam são incapazes de formular uma pergunta. Por quê? Você já observou em coletiva? Ele faz uma pergunta, o ministro responde com dados e tudo, e ele pergunta alguma coisa que já está na resposta. Ou seja, ele tem um roteiro de perguntas com o qual ele sai da redação. É, verdade, é assim. Por isso que o jornalismo brasileiro é esta droga, esta porcaria. Vamos fazer um carnaval com a decisão do Marco Aurélio? Sim. Será ele entrevistado pela Globo News e por outros canais? Sim. Vai ter sua foto lá publicada, o seu ato será elogiado por alguns colunistas de esquerda? Sim. Para o ego do ministro, isso será muito importante, será vital, fundamental e de uma extrema valia. Mas e para a sociedade? Que impacto isso terá? Nenhum. Porque, ao contrário do que eles pensam, a sociedade brasileira despertou. E por ter despertado, ela sabe exatamente o que está em jogo. E você? Qual a sua opinião sobre a mídia brasileira? Então, eu estou preocupado com o estado em que nós estamos andando.
você vê várias tentativas de golpe e de desrespeito à autoridade do presidente. Atos esses estratégica e ideologicamente incentivados. Isso é uma questão. A segunda hoje é 31 de março. Às 18 horas eu colocarei um vídeo no ar sobre o 31 de março. E uma outra questão que eu quero reiterar é que enquanto você olha o número de inscritos que nós temos agora, nesse momento, eu quero contar com a sua participação, ou no Apoia-se, ou em depósito na poupança, ou participando do Superchat, porque eu tenho absoluta certeza que esse vídeo aqui também será desmonetizado. Que tenhamos todos nós uma boa e abençoada terça-feira, que nos lembremos das indicações de fugir um pouco das redes sociais e da TV, se informar um pouco menos, mas se informar com mais qualidade e com mais conteúdo humano. Nós nos vemos de novo amanhã, na hora do café.